Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade ao nossa semana 2, né? Essa semana nós vamos falar de funções e de portas lógicas. A gente agora vai entrar num assunto um pouco mais aprofundado dentro da lógica digital, que vai funcionar da seguinte maneira. Agora a gente vai entender como, né, de que maneira que os processadores, os equipamentos digitais, né, a automação, num modo geral, como é que ela funciona, né, no nosso mundo moderno digital que é hoje. Então, para a gente poder entender como é que realmente isso funciona, a gente precisa ter um conhecimento em funções lógicas. A gente vai entender o que é isso. Entender função lógica, na realidade, está atrelado à porta lógica. E o que é uma função lógica e o que é uma porta lógica? Bom, a função lógica, que são as funções lógicas, é a maneira, a forma como um processamento de informação ele existe, né? Para que essa informação exista, eu preciso de uma série de funções para que essa quantidade de funções execute alguma ação. E para que isso aconteça, eu preciso das portas lógicas. Só para fazer uma analogia, né, para a gente poder ir um pouco para a prática, num computador, né, a gente tem várias entradas. Né? Se você, quem já conhece, já sabe, né, como é que funciona o computador, você tem várias entradas. Né? A entrada do teclado, a entrada do mouse, a entrada USB, a entrada da impressora, a entrada do monitor. Então tem várias entradas. Essas entradas em um computador é a forma como o gabinete e a placa-mãe se comunica com os periféricos de saída, né? Então, quem são os periféricos de saída? São aqueles dispositivos que você consegue retirar informações daquele processamento. Então, ele usa o quê? As portas. A porta PS2, que é a porta de teclado, a porta USB, que é a porta de mouse e de teclados, né? A porta LPT1, que é a porta paralela de impressora. Enfim, são vários tipos de portas. E jogando isso aqui para nossa lógica digital, as portas elas fazem exatamente isso. O conjunto de portas executa uma função. Bom, essa é uma pequena introdução, tá? Vamos seguir aqui com os nossos slides para a gente poder alavancar aqui e andar com a nossa matéria. Vamos lá, olha só. Vamos fazer aqui uma apresentação, né, com base no sistema matemático de análise de circuito lógico. Lembrando que toda essa parte, né, que a gente vai ver agora de função tem ligação direta com o sistema binário. Lembrando que a gente já falou sobre isso, né, sobre o sistema binário, que só utiliza zeros e uns. E aí a gente vai usar uma álgebra, né, que a gente chama de álgebra de Boole. A álgebra, que é o método matemático que se usa para poder estudar as funções, e Boole é o sobrenome do cientista, né? Que é o físico, o cientista que estuda e que estudou, estuda não, né? Que estudou e desenvolveu todo esse assunto de lógicas digitais. Serão vistos os blocos básicos e suas equivalências. Esses blocos básicos, na realidade, serão as portas lógicas que a gente vai ver mais à frente. Beleza? Então vamos lá, vamos andar um pouquinho aqui. Aqui um pequeno histórico, né? Eu falei aí tal do famoso George Boole, né? Um inglês matemático que desenvolveu, né, o sistema de lógica digital ao longo dos anos. Né? Você percebe aí que ele morreu em 1864 e para você ver que lá do século XIX, né, ele já desenvolvia esse estudo. E aí foi dado o nome de álgebra de Boole justamente por ele ser o pioneiro nesse estudo. Temos também aí o Shannon, né, que também é um outro estudioso da área, só que, obviamente, é uma pessoa muito mais recente, né, do século XX para frente. Ele disse o seguinte, que a álgebra de Boole, né, a álgebra booleana, que veio de George Boole, poderia ser usada para análise e projeto de circuitos de comutação. Se você for lá buscar, estudar, saber o que é comutar, né,
Comutação vem de comutar. Comutar é concatenar, é unir, juntar, né, informações. Então ele chama de circuitos de comutação, são os circuitos digitais que são comutados, que são unidos, que são concatenados entre eles, né? Se a gente for botar na prática hoje, o nosso celular é comutado à internet, ou seja, ele é interligado à internet, ele está em conjunto com a internet. Então, a proposta do Shannon foi exatamente essa, né? Atribuir o estudo de George Boole justamente à era digital, que é a era que a gente vive. Muito bem. Falando de históricos, né, a gente tem aí nos primórdios da eletrônica os problemas, né, todos os problemas eram solucionados por meio de sistema analógico. A gente já falou isso, né, sobre o sistema analógico, que era um sistema arcaico, muito antigo, tinha uma série de equipamentos que atrasavam sinais, isso a gente já falou. E aí ele diz que com o avanço da tecnologia, os problemas passaram a ser solucionados com a eletrônica digital, ou seja, o que a gente tem hoje é infinitamente melhor do que era antigamente. Bom, vamos falar da famosa álgebra booleana, né? Ou álgebra de Boole, é a mesma coisa, né? Já falamos isso, né? Eu já cheguei a falar, mas não custa repetir. A gente tem os estados 0 e 1, né? O 0 do sistema binário, zeros e uns. E como é que funciona esses zeros e uns, né? Já falei, mas vou repetir. O zero é justamente o significado, né? Não numericamente, mas em termos de aplicação, o zero significa o negado, né? O não. A gente vai usar muito essa palavra mais na frente, negação, tá? Não, o falso, o aparelho desligado, a chave desligada, a luz apagada, isso a gente já falou. E o 1 é o estado verdadeiro, né? O estado sim, que é quando a luz está acesa, quando o equipamento está ligado, enfim, isso tudo a gente já falou, é só uma pequena revisão. Na álgebra booleana, se representarmos zero, significa que o zero é o contrário ao 1. Então, já podemos novamente falar de negação. Se o resultado de uma equação for zero, o resultado negado dela será 1. Beleza? E se o resultado da equação for 1, o negado dela será 0. Então é isso. O 0 nega o 1 e o 1 nega o 0, que são justamente os opostos. Portanto, em qualquer bloco lógico, somente esses dois estados são permitidos como entrada e saída. Então, voltando lá na experiência de computador, o seu mouse só pode funcionar caso a porta USB esteja em estado 1, ou seja, conectada, ligada. Então, o sistema digital ele não vai subentender que você conectou ou não conectou. Para ele, o que interessa é o sinal, que é o pulso, né? A gente caiu isso no teste, né? O pulso digital, ele precisa estar no nível 1 para que aquele dispositivo funcione. E caso ele esteja no 0, significa que ele está desligado. Então, a álgebra booleana, ela junta um pouco essa questão das ações do 0 e do 1 e une junto à álgebra, que é justamente o que a gente vai ver um pouquinho mais à frente. Bom, aqui nós temos os blocos lógicos, que são, repetindo, as portas lógicas. Olha só como é o nome deles. Desses todos aqui, nessa aula, a gente só vai até o terceiro, tá? Depois a gente vai ver os demais. Então vamos lá. Eu tenho o bloco lógico ou porta lógica chamada e, ou, não e, não ou não exclusivo. Lembrando que tudo isso está em português. Nós vamos usar as duas nomenclaturas, tá? Por que isso? Porque existem diversos exercícios que você só trabalha com a linguagem inglês. A grande maioria. And, or, not, nand, nor e shor. É a nomenclatura que se usa oficialmente para estudos de lógica digital. Mas você também pode encontrar representações em português, que é o caso aí, né? Eu já estou colocando as duas para você já decorar. Então, são as portas e os blocos que a gente vai estudar. Após
veremos a correspondência entre expressões e circuitos, que é o que a gente vai falar aqui sobre álgebra, né? Expressões, circuitos e tabelas verdades, que é, digamos assim, a segunda etapa do nosso estudo. Ok? Muito bem, vamos lá. Vamos falar da porta E, ou função E, né? Ou AND. Vamos lá. Executa a multiplicação booleana de duas ou mais variáveis binárias. Repetindo. Executa a multiplicação booleana de duas ou mais variáveis binárias. Exemplo. Chave aberta 0, chave fechada 1. Lâmpada apagada 0, lâmpada acesa 1. Muito bem, eu tenho duas ilustrações aí. A primeira, um circuito eletrônico, e a segunda, o circuito lógico, que vai representar a porta E. Então, em termos eletrônicos, eu tenho essa figura da esquerda. Uma bateria, duas chaves e uma lâmpada. À direita, eu tenho o mesmo funcionamento do circuito eletrônico, eu tenho ele na porta AND. Então, vamos fazer uma analogia aqui para a gente entender como é que isso aqui vai funcionar. Eu tenho aqui duas chaves, não é isso? Esse circuito, o primeiro passo, é um circuito em série, não é? Então, isso aqui você já conhece. Circuito em série, onde eu tenho uma lâmpada, e para essa lâmpada acender, as chaves precisam estar abertas ou fechadas? Sim, fechadas. Do jeito que está aí, como eu coloquei exatamente assim, essa lâmpada acenderia ou não? Não, não vai acender. Porque primeiro que a corrente, quando ela chega nas chaves, ela se anula, né? A chave está aberta, seria o seu interruptor com a lâmpada desligada, né? Quando você acende a lâmpada do seu quarto, você fecha essa chave aí e a corrente começa a passar e aí a sua lâmpada acende. Então, nessa situação aqui, eu tenho a chave aberta A e a chave aberta B. Aqui em cima na nomenclatura está escrito chave aberta 0 e chave fechada 1. Se as duas chaves estão abertas, quais serão os pulsos da entrada A e da entrada B da porta AND? Vamos lá. Entrada A será 0, porque a chave A está aberta, e a entrada B também será 0, porque a chave B está aberta. Então, se a chave A e a chave B estiverem abertas, seus pulsos, né, seus valores serão 0 e 0. Então, se a entrada A for 0 e a entrada B for 0, a lâmpada acende ou não? Não, né? Acabei de falar. Se ela não acende, qual é a nomenclatura da lâmpada apagada ali na nossa descrição? 0. Então, a saída S, olha aí na sua porta, tem uma saída S. Essa saída S vai ser 0. Repetindo, se a entrada A for 0 e a entrada B for 0, a saída será 0. Só que olha só, se você parar para pensar, isso aqui pode mudar, né? Vamos supor que a A esteja aberta e a B esteja fechada, né? É uma outra combinação. Então, eu tenho várias combinações para duas entradas, não é isso? Como que eu vou fazer para poder dizer quais são as probabilidades, né, para essa lâmpada acender ou apagar? Bom, olha só o que vai acontecer aqui nessa próxima ilustração. Eu tenho 4 possibilidades dessa lâmpada acender ou não. Sendo que dessas 4, a única que faz a lâmpada acender é a última. E olha os valores de A e de B ali. Ó. A valendo 1, chave fechada. B também valendo 1 com a chave fechada. E a lâmpada acesa vale também 1 porque ela acendeu, seguindo a nossa nomenclatura. Então a porta E, atenção agora, a porta E só tem saída 1 quando as entradas forem 1. Se você olhar os outros desenhos, o A ou o B sempre tem um 0, né? Ó, AB na primeira figura, eu tenho 0 e 0. Na segunda figura, eu tenho 1 e 0. Na terceira, eu tenho 0 e 1. Percebe? Então, quando tiver 0, né, a chave aberta, na função E,
essa lâmpada não vai acender nunca. Então, o que eu vou pedir para vocês aqui? Ó? Vou usar um outro artifício aqui para a gente poder ver melhor, tá bom? Ó. Olha só, a lâmpada só acende quando a chave A e B forem 1, ok? Se forem qualquer outro valor que não seja 1, essa lâmpada não vai acender. Beleza até aí? Fácil? Função E? Muito bom. Como é que a gente vai representar isso lá no S, né, de saída? Vou tentar fazer a porta aqui rapidinho. Seguinte, ó, eu tenho aqui a porta, né, acabamos de fazer ali. Tem a porta, aqui é o S, aqui é o A, aqui é o B. Beleza. Então, a saída S, ela vai ser representada assim, ó. S igual a AB. O ponto ali, né, que está na descrição, é o vezes, mas se você não quiser escrever, não tem problema. Pode deixar S igual a AB, sendo que esse AB é justamente as entradas A e as entradas A e B. Perfeito? Função E? Fácil? Não tem problema? Tranquilo? Bom, o que é a tabela verdade agora? Bom, a tabela verdade são todas as possibilidades que você tem para solucionar uma determinada porta. Acabamos de ver que a porta AND tem 4 possibilidades. Agora, de onde veio esses 4? Né? Você pode se perguntar assim. Pode ter outras possibilidades, mas na realidade eu tenho uma conta matemática bem simples para a gente saber quantas possibilidades de combinação de entrada eu poderia ter. Então, olha só, vamos lá, novamente, uma pequena ilustração aqui. Olha só, desculpa aqui. Ó, vamos lá. Olha só. Vamos lá, tabela verdade. Olha só, eu coloquei aqui embaixo a fórmula, mas eu vou fazer aqui para ficar mais fácil de entender. Qual é o número da base binária? O número da base binária é o 2. Beleza, é o número 2. O expoente desse 2, decora isso, o expoente dele será a quantidade de entradas da porta. Então, vamos dar um exemplo agora que a gente viu. Quantas entradas eu tinha na porta AND na ilustração anterior? Tinha 2, né? A e B. 2 somente. Então, o 2, o expoente vai ser a quantidade de entradas, que foram 2. Então, meu amigo, olha só que fácil. 2 elevado a 2 dá quanto? 4. Então, eu vou ter 4 possibilidades de combinações para 2 entradas, A e B. Ok? Então, é só fazer essa continha para você saber a quantidade de combinações que eu posso ter no meu circuito lógico. Bom, beleza. Para A e B, eu vou ter 4 possibilidades. Mas, professor, eu posso ter mais entradas além de A e de B? Sim, você pode ter A, B, C, D. Já pensou? Quantidade? Então, vou dar um outro exemplo. A base binária é 2. Desculpa o 2 aí, mas tá bom. O 2 está aqui, né? Vamos supor que eu tenha A, B e C. A, B e C. Eu vou ter 3 entradas. Então, vamos botar o 3 lá em cima. Combinação 2 elevado a 3. Lembrando que é expoente, hein? Bom, 2 elevado a 3, então quantas combinações eu vou poder ter para entradas A, B e C numa porta? Isso aí, 8. Ok? Então você percebe que a coisa é exponencial. Se com 2 entradas eu tenho 4 combinações, com 3 entradas eu vou ter 8. Né? E se tivessem 4 entradas, A, B, C e D, sem fazer a conta aqui para você, fala aí. Com 2 é 4, com 3 é 8 e com 4 será? Isso aí, 16. Percebe como é exponencial? Não é multiplicado nem somado, é exponencial. 4, 8, 16, 32, né? E assim vai. Então isso aqui a gente está fazendo para quê, professor? Para poder montar a tabela verdade, que é justamente um mapa onde você tem todas as possibilidades de combinação. Olha aí como é que funciona a tabela verdade da função E. Ó, eu tenho a entrada A e B,
e eu tenho a saída dela, AB, que é a multiplicação. Então, se eu tiver na saída A 0 e na saída B também 0, qual vai ser a minha saída? Opa, perdão. Sempre sai aqui. Então, qual vai ser a minha saída? 0, né? Então, ó, 0, 0, saída 0. 0 e 1, saída 0. Se a gente lembrar lá da ilustração, ó, é A0, chave aberta, B1, chave fechada. Mesmo assim, a lâmpada não acende, ó, ela continua 0. De novo, chave fechada e chave aberta. A lâmpada acende? Também não. Ela só vai acender quando as duas chaves estiverem fechadas. E aí sim a lâmpada acende. Resultado 1, né? Combinamos assim, lâmpada apagada 0 e lâmpada acesa 1. Então a combinação vai ser exatamente as possibilidades de saída 0, 0, 0, 1. Tranquilo até aí, amigos? Perfeito? Então, todo esse estudo que eu fiz para a função e será a mesma ideia para as outras funções. Tá? Essa porta AND, essa primeira etapa ela é um pouquinho longa para você entender o contexto todo, mas o restante acompanha essa forma, né, de interação. Vamos ver a OU, porta OU, olha só. A porta OU, ela não multiplica como a AND, ela soma. Olha só o que vai acontecer. Olha como é que fica o circuito dela. O circuito agora é em paralelo. Se na AND era série, na porta OR ela é paralela. E olha como o desenho da porta muda. Ó, ele é meio côncavo assim, né? Então, a nomenclatura é a mesma, amigos, não muda. Chave aberta 0, chave fechada 1. Lâmpada apagada 0, lâmpada acesa 1. Vamos ver como é que vai ficar, como é que ficaria, né, essa chave aberta e fechada e as saídas, saber se essa lâmpada acende ou não acende. Você vai ver que vai ter alguma diferença. Olha só. Se no primeiro desenho, olha só, se no primeiro desenho eu tenho, oh meu Deus, vamos lá. Se no primeiro desenho, do desenho eu tenho 0 e 0, a lâmpada não acende, porque não passa corrente. Agora, olha o inverso. Enquanto na AND tudo tinha que ser 1, na OR, basta uma chave ser 1 que ela já acende. Olha só, porque o circuito é paralelo, né? É diferente. Ó, aqui, ó, um B1, a lâmpada já acendeu. Quando os dois forem 1, aí sim que ela vai acender, né? Sem problema nenhum. Então, eu tenho 4 combinações, sendo que das 4, só uma faz a lâmpada não acender, que é quando as duas chaves estão abertas. Quando uma for 0, a outra for 0, a lâmpada não acende. Fora isso, todas as outras combinações eu vou conseguir fazer essa lâmpada acender. Ok? Na ilustração? Bom, e como é que funciona a nomenclatura? Ó, A mais B, lembra que era soma? Então, ó, A mais B. Vamos fazer o mesmo desenho aqui para a gente poder ver. Opa. Aqui, ó, vamos lá. Ó, porta. Ó, eu estou fazendo, claro, aqui de uma maneira bem rascunhada, mas você vai fazer bonitinho aí no seu caderno, tá? A, B, e o meu S aqui vai ser como? Igual a mais B. Tá bom? Essa vai ser a saída. Perfeito até aí? Bom, daí por diante, tudo igual. Olha como é que fica a tabela verdade da função ou OR, né? Ó, 0, 0, 0 porque a lâmpada não acende. Agora, se tiver um 1 no meio da combinação, você já pode de cara colocar 1 ali no resultado final. Ó. Chave aberta e aberta, a lâmpada não acende. Chave aberta e fechada, como o circuito é em paralelo, a lâmpada já acende, porque a corrente passa por ele. Ó, a corrente passa pelo 1 e acende, tá vendo? E claro, quando tiver as duas fechadas, a lâmpada vai acender do mesmo jeito. Então, a tabela verdade da porta OR, só uma delas não acende, que é o 0. O restante, tudo ela vai acender. Tá fácil, né? Para a gente fechar, vamos falar da função não, que nada mais é do que a negação. Lembra que eu falei lá no início? A negação é quando o sinal for 0 e passar pela porta NOT, ele vai virar 1. E quando for 1, ele vai virar 0. Então, olha só como é que ela fica. Lá em cima eu desenhei a porta NOT. Percebe que é uma seta e uma bolinha na frente da seta. E outra coisa, só tem uma entrada, tá? Não tem A, B, C, D, só tem uma.
Olha como é que é o desenho eletrônico dela. É uma chave em paralelo com a lâmpada, e se essa chave estiver aberta, a lâmpada não acende. Se ela estiver fechada, a lâmpada acende, tá? É o inverso. Aliás, ao contrário, desculpa. Com a chave aberta, ela acende. Com ela fechada, ela não acende. Por que isso? E isso a gente vai voltar lá na eletrônica, né? Quando a corrente encontra um caminho mais rápido de fechar o circuito, é por ele que ela vai passar. Então, a lâmpada está acendendo na figura 1 porque a chave está aberta, só tem um caminho para a corrente passar. Quando eu fecho essa chave no meio aí do circuito, né, que é a figura 2, a corrente ela não vai precisar ir até a lâmpada para fechar o ciclo. Como ela encontrou um meio mais rápido de voltar, é por aí que ela vai passar. Percebe? Ó, na primeira situação, ela dá a volta inteira para acender a lâmpada. Na segunda, ela é como se fosse um atalho, né? Ela faz um retorno, digamos assim. E aí a lâmpada não acende nessa situação. Para isso, a porta NOT ela é usada para negar uma situação. Bom, como é que fica a tabela verdade? A tabela verdade é simples. Se a entrada é 0, ela depois da porta é 1. Se for 1, a porta vai ser 0. Como que a gente vai representar essa saída S, né? Ó, a saída S, você vai fazer o seguinte. Caramba, ó, a porta está aqui, não é isso? Está aqui, uma bolinha aqui, tal. Se entrar A, vai sair A com uma barra em cima do A. Olha aqui, ó, fiz aqui, ó. Tá vendo? Pera, vou fazer de novo aqui, ó. Vamos lá aqui. Pronto, ó, abarrado. Então, quando entra A, sai A barrado. E quando entra A barrado, sai o quê? Sai A, que é o inverso, né? Então, a barra, ela vai significar a negação. Toda vez que tiver uma barra em cima de uma letra, significa que ela é inversa, ela é invertida. Muito bem, amigos. Essa aula, claro que foi uma aula um pouco grande, mas assim, eu precisava dar esse início para a gente começar a entender os circuitos lógicos, que é o próximo passo. Então, o que eu vou pedir para vocês? Façam os exercícios propostos, pesquisem, tá? Não é só essa minha aula aqui que vai tirar todas as suas dúvidas. Podem procurar aí diversos vídeos no YouTube para alimentar mais aí o seu estudo. Não deixa acumular matéria, tá? Esse vídeo aqui, você vai precisar do conhecimento dele para fazer os demais. E procure organizar seu tempo, tá? Separe uma hora aí, que é mais ou menos o que nós, professores, estamos fazendo aqui, milagres, para poder separar tempo para poder montar essas aulas. Então, peço mesmo para vocês, separe aí um tempo do seu dia, assiste a aula toda, não vê um pedacinho depois ficar pulando o vídeo, não faça isso, que só vai prejudicar o seu andamento de estudo, tá? Veja o vídeo todo, tá? Tranquilamente, sem pressa, que eu vou colocar alguns exercícios resolvidos primeiro, para depois a gente colocar exercícios para a gente realmente fazer valendo ponto. Perfeito? Ó, fica aqui o meu abraço para todo mundo. Até a próxima.